Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Cabala do Esforço. Hoje a gente vai começar com uma história da Bíblia, da Torá, que é muito difícil a gente compreender quando a gente estuda ela de uma forma literal. Eu peço, por favor, só para alguém abrir aquela janela, se puder, só para entrar um arzinho. Obrigado. E a pergunta é a seguinte, olha que história que a Torá conta, literalmente. Abraham, primeiro judeu, logo depois que ele fez o Brit Milá, a circuncisão, aos 99 anos de idade, no terceiro dia, que é o dia mais dolorido, ele recebe uma visita muito especial. Alguém sabe quem veio visitar ele? Antes disso. Quem veio visitar Abrão? Deus, Hashem. Então a Torá conta, Vayeirá elav Hashem. Deus apareceu para Abraham. Seja lá o que for isso, é uma aparição, quer dizer, não é que Deus apareceu como uma imagem, porque o judaísmo não acredita nisso, mas ele teve uma certeza que Hashem estava lá. Não, isso outras vezes, que Hashem falou com ele. Mas se está escrito apareceu para ele, quer dizer, quando você vê uma coisa é muito mais forte do que quando você escuta, certo? Então quer dizer, ele teve uma certeza absoluta que Hashem estava lá com ele, uma sensação muito forte. Nós sabemos que Abraham, o maior desejo da vida dele era receber visitas. Ele era, se a gente pode dizer assim, obsessivo por receber visitas na casa dele. Ele amava isso, era o maior prazer da vida dele. Então o que Deus fez? Como Abraham estava dolorido, Hashem não queria deixar ele receber visitas, porque ia ser difícil, sabe? Você dar comida, bebida para os convidados. Então Deus fez, diz a Torá, um dia muito quente, muito calor, para nenhum viajante passar pelo caminho. E aí Abraham não ia ter que se esforçar, naquele dia pelo menos, com visitantes. Porém, como Abraham não aceitou, e ele ficou extremamente mal, ele ficou sentado na porta da tenda, esperando a visita chegar. Então Deus viu que não tinha jeito, ele mandou 3 anjinhos, fingindo que eram pessoas, viajantes, para visitarem o Abraham. Até aí tudo bem. Aí vem uma cena que, na minha opinião, é uma das mais estranhas da Torá, e ninguém pergunta isso. Abraham vira para Deus e fala, Deus, wait a minute, espera um pouquinho, que eu preciso receber visitas. Quem aqui faria uma coisa dessas? Você tem uma visita importante na tua casa e você falar para ele, espera, eu preciso dar uma saidinha. Aqui não estamos falando nada mais, nada menos do que Deus. Imagina Abraham, esperou a vida inteira. Imagina uma criança que esperou anos e anos para ir para Disney. O cara só tem isso na cabeça. Para Abraham, a presença de Deus era o sonho da vida dele. Ele divulgou o monoteísmo, ele descobriu o monoteísmo, ele quebrava as estátuas, ele... Finalmente, o sonho da vida dele se realiza. Deus apareceu para Abraham. Depois de 5 minutos, Abraham vira para esse Deus e fala, Deus, espera um pouco, porque eu preciso receber visitas. E ele fez isso, está literalmente na Torá. Ele levantou, saiu da tenda dele, foi receber as visitas, que ele nem conhecia, pessoas que ele nunca tinha visto antes na vida. Naquela hora, a Torá começa a narrar o que esses visitantes vieram fazer. Não vou entrar agora nos detalhes. Então aqui eu tenho algumas perguntas para vocês. Em primeiro lugar, da onde Abraham tirou essa ideia que é isso que ele devia fazer? Imagina a coragem que ele teve, né, de falar para Deus, espera um pouquinho. E isso não foi considerado um comportamento negativo. Tanto é que a lei judaica concluiu daqui que a mitzvah de receber pessoas em casa, chamada Achnasat Orchim, ela é tão importante que ela é mais importante do que receber Kabbalat Penei Ashkinah, do que você receber a presença divina. Não sei se alguém aqui recebe a visita de Deus em casa, de vez em quando, mas mesmo que você conseguisse receber a visita de Deus na tua casa, receber visita é mais importante. De onde se aprende isso? Da história da Torá, Abraham Avinu. Mais uma pergunta para vocês. Abraham não voltou a falar com Deus depois. Deixou Deus lá esperando no sofá, não sei se tinha sofá naquela época, e a Torá não conta que ele voltou a falar com Deus. Estranho isso na história, quer dizer, ele falou, Hashem, espera um pouco que eu preciso receber visitas, e ele nunca mais voltou. Ninguém perguntou isso?
E agora eu faço uma pergunta para vocês sobre Hashem. Seja lá a importância dessas visitas, entre aspas, vai. É uma sacanagem com o Avraham Avinu. Não podia mandar esses 3 anjinhos daqui a meia hora. Manda depois. Depois de 99 anos, Deus faz uma visita para Abrão. Na mesma hora ele tinha que mandar as visitas aparecerem lá. Manda daqui meia hora. Manda daqui 1 hora. Acho que eles não eram tão ocupados naquela época. Imagina, era lá no meio do deserto com uma tenda. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. O que o cara tava... Entendeu? As pessoas estavam... Tinha o dia inteiro. Podia receber a visita de Deus. Depois receber a visita dos 3 anjos. Mas por que eu estou trazendo essa história? Eu acho que daqui nós vemos uma das mensagens mais poderosas do judaísmo. E por isso essa mensagem aconteceu com o primeiro judeu, com Avraham. O que Deus estava nos ensinando com essa história? O que Avraham estava nos ensinando com essa história? Você acha que Avraham deixou Deus esperando? Você acha que Avraham não sabia a importância da revelação divina? Óbvio que sim, melhor do que qualquer um de nós. Mas Avraham entendeu que a única forma dele continuar com Deus não era deixar esse momento como uma coisa estática. Eu recebi uma visita de Deus na minha casa. Deus é infinito, Deus não acaba. Um ato tem que levar o outro. Em outras palavras, Avraham entendeu que deixar Deus esperando, entre aspas, era a forma dele continuar com Deus, linkando isso com uma boa ação. Então, por isso que nunca mais ele voltou lá falar com Deus, porque Deus foi com ele. O judaísmo não acredita em um isolamento espiritual. O judaísmo não acredita que uma pessoa ela pode falar, agora eu vou meditar e vou me conectar com Deus, e é isso a maior conexão que eu posso atingir. Não! Se você estancou, assim que fala em português, se você estagnou, se você resolveu se empacar numa situação da vida, por mais espiritual que ela seja, já não é Deus, porque Deus é infinito. O que é Deus? Linkar uma coisa na outra. Mitzvah goreret mitzvah. Por que eu estou trazendo isso justamente agora? Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita na Universidade de Stanford, na Califórnia, por uma psicóloga chamada Carol Dweck. Pelo nome parece ser judia. E desde os anos 60 ela está fazendo essa pesquisa. Ou seja, não estamos falando de qualquer pesquisa, estamos falando de uma pesquisa que já dura mais de 50 anos. E ela chegou na seguinte conclusão. Pessoas esforçadas chegam muito mais longe do que pessoas apenas inteligentes. A gente já ouviu falar isso aqui muitas vezes, só que isso não é papo de perdedor. Isso eu quero explicar. Muitas vezes a gente está acostumado a ouvir aqueles lemas lá, o importante é participar, é se esforçar. Você acha que isso aqui é papo para incentivar o que foi campeão? Escolha, sério, já foi campeão, ele está melhor que todo mundo. Não! Ela provou isso através de pesquisas. Como que ela provou? Ela fez a seguinte pesquisa. Ela pegou um grupo de alunos, não sei se já ouviram falar, e ela colocou alunos mais ou menos do mesmo nível intelectual, o mesmo QI, e aplicou uma prova de matemática para eles. Bem difícil. Uns alunos numa classe, outros alunos na outra classe. Os 2 grupos foram muito bem na prova. Para o grupo A, ela falou, uau, vocês são gênios, vocês realmente são gênios, vocês fizeram essa prova difícil tão rápido, todo mundo tirou 10, vocês são gênios. O outro grupo, ela virou e falou assim, uau, seu esforço valeu a pena. Vocês ficaram ralando, estudando até meia-noite, valeu a pena ter se esforçado, vocês foram bem na prova. Semana seguinte, ela aplica uma prova 10 vezes mais difícil do que aquela, para os 2 grupos. Resultado, grupo A foi mal pra caramba, grupo B foi bem pra caramba. Óbvio que você poderia, mas pode ser que tenha outras variáveis. Eu estou falando que a mulher está há mais de 50 anos fazendo essas pesquisas. E ela percebeu o seguinte, não é bom você elogiar teu filho, teu aluno, uau, você é muito inteligente. Por que não? O que aconteceu com aquele grupo? É fácil para mim. Ele já vai pensar, é fácil para mim, tudo na vida vai vir fácil, eu não preciso me preocupar. Mais ainda, o que acontece na hora que aparece aquela prova difícil na frente dele e ele se acha um gênio? O elogio vira crítica, vira uma pressão. A professora falou que eu sou gênio e eu estou me achando burro, porque eu não estou conseguindo entender as perguntas da prova. Tudo aquilo que era elogio, que era autoestima, vai para o lado contrário, vira pressão.
Aquele grupo que foi elogiado pelo esforço, o esforço é sempre em todas as situações da vida, você pode se esforçar. Então eles não ficaram relaxados para a segunda prova, falar, a gente se esforçou para a primeira, a semana seguinte vai ter uma prova mais difícil, vamos ralar mais ainda. Eles foram super bem. Conclusão da pesquisa, eu acho que é uma coisa super importante para o mundo de hoje. Qual a conclusão da mulher na pesquisa? Isso não é importante só para a escola, só para a faculdade. Beleza, o cara repetiu um semestre, faz mais um semestre depois, não vai acontecer nada. Isso é importante para a vida. Pessoas que cresceram escutando que eles são o máximo, vai ser muito difícil a vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eles vão sair da escola e vão começar a lidar com as frustrações da vida e vão achar que é tudo fácil. Não sabem perder. São pessoas que não sabem perder. São pessoas que não sabem que a vida tem altos e baixos. São pessoas que não sabem se frustrar. Pessoas que aprenderam que a vida é para ralar, você está aqui para trabalhar, você está aqui para se esforçar. Parece uma visão um pouco dura de vida, mas esse tipo de visão leva ao sucesso muito maior. E por isso que ela chegou na conclusão, óbvio que todo mundo quer ser inteligente, a gente não é o judaísmo não é contra a inteligência. Mas se o inteligente não souber se esforçar bastante, ele vai se dar muito mal também em algum momento da vida. Isso não é só em relação à inteligência. Qualquer dom natural que a pessoa nasceu, pode ser inteligência, pode ser beleza, pode ser simpático, pode ser bem-humorado. Se ele vai se satisfazer com aquilo que ele já nasceu, é isso que a pesquisa dela quer mostrar. O que isso aqui tem a ver com a história de Abraham Avinu? Eu quero tentar trazer em poucas palavras para a gente entender o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é assim, tem que perder para poder ganhar. Se a gente não entender que na vida tem que perder para poder ganhar, eu vou tentar trazer alguns exemplos disso, a gente não entende o que é ganhar de verdade. Não é tipo assim, às vezes perde, temos que aceitar. É muito mais profundo. Se você perceber bem, todo ganho envolve uma perda. Vamos dar alguns exemplos da vida. Escolhas. Lembra que algumas semanas atrás a gente falou, acho que semana passada, a gente falou sobre pessoas que ficam muito na dúvida. Vou para o Guarujá ou vou para Atibaia? Vou para Campos ou vou para Baleia? Você chega sexta-feira? Tô dando uma dúvida simples. Uma dúvida simples. Imagina nas dúvidas mais complicadas. Vou no sapato, lembra que a gente falou o iPhone, que cor que eu vou escolher? O sapato da loja, o que eu vou almoçar? Comida de carne ou comida de leite, certo? Aí você fica lá naquela dúvida. Por que é tão difícil fazer decisões? Pessoal, foco. Por que é tão difícil fazer decisões? Jurek, por que é tão difícil fazer decisões? Quem sabe me explicar? Very good, muito bom. E aí ele falou o ponto, isso é muito simples. Para ganhar uma coisa, você tem que perder outra, certo? Agora, se o dia inteiro a gente tem decisões para fazer, quanto mais medo de perder você tem, mais indeciso você é. Pessoas que não têm muito medo de perder, tá bom, beleza, eu vou perder aquela viagem, vou perder aquele almoço, semana que vem eu ganho. Quer dizer, você não está tão noiado, como se fala, com as tuas perdas. Quer dizer, você se acostumou que a life is about, como se fala isso? Losing. A vida é perder. Agora, Dudu, pode ser que não, pode ser que você está olhando de uma visão um pouco pessimista. Então vamos olhar mais profundo, filosoficamente falando. Se a gente vai pegar a própria definição de vida, filosoficamente falando, sem entrar ainda em religião, como a gente pode definir a vida? Um fato, o que é viver? Uma coisa eu posso afirmar para vocês, parece meio trágico isso que eu vou falar agora, mas assim, cada minuto que passa, você está mais perto da tua morte. Verdade ou não? Verdade. Então, o que você está fazendo na verdade? Você está morrendo. Eu não quero, daqui a pouco a gente pode dizer, mas na verdade viver é estar morrendo. Agora, por que eu estou falando isso? Se a gente se acostuma com a ideia de parar a olhar a morte, que talvez seria a maior perda de todas, certo? Um ente querido morrer, ou a própria pessoa morrer. Tem gente que tem medo que qualquer dia ele pode sair de casa e vai morrer. Meu amigo, você já percebeu que nunca, desde a criação do mundo, alguém soube que dia ia morrer? Ainda não aconteceu. Ninguém sabe se vai morrer aos 120, aos 90 ou amanhã. Ninguém sabe. Se ninguém sabe, o medo da morte, só quero dar um exemplo para você, é um medo burro. Ele é um medo burro, porque não adianta nada você ter medo dele. Qualquer momento você pode morrer. Então não vale a pena. Agora, as pessoas têm. Mas não vale a pena esse medo, porque você não vai te adiantar. Agora, qual que é o problema do medo da morte? Que o medo da morte é o medo da vida. Uma pessoa que o tempo inteiro ela tem medo de morrer, ela não consegue curtir a vida dela, ela não consegue viver e se entregar para a vida dela. Por que eu trouxe o exemplo do medo da morte? Porque o medo da morte é o maior dos medos. Só que todos os outros medos menores
de perder alguma coisa que você gosta muito, de perder um amigo, de perder uma pessoa que você gosta, não só perder para a morte, mas perder como amigo, como relacionamento. Perder dinheiro, perder coisas. Também são medos que não fazem sentido, porque ninguém tem certeza absoluta que vai ter tudo na vida ou que não vai ter. Então, o que eu queria trazer? Talvez a definição da própria vida é aprender a perder. Não é papo de perdedor, não é papo de vice-campeão, isso aqui. Isso é a própria realidade. A gente está aqui perdendo o tempo inteiro. Então, se você aprender a perder bem, você vai ser um vencedor. Ser um vencedor na vida é aprender a perder gostoso. Vamos falar assim, aprender a perder besimche. Eu já vou tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor. Qual é uma coisa que todos nós estamos perdendo o tempo inteiro? Tempo. Cada segundo que passa, você tem um segundo a menos de vida. E isso é uma coisa que não volta. Dinheiro, como a gente fala, vai e volta. Tem uma frase do Talmud que fala, as pessoas ficam tão preocupadas com dinheiro, o dinheiro vai e volta. Tempo não volta. O dia de hoje que passou, não volta nunca mais. Não é para você ficar, então agora preocupado e mal, estou perdendo o tempo da minha vida, não é isso. O único jeito de você não perder tempo é você viver o presente, não tem outro jeito. Agora, eu só estou querendo mostrar para vocês que o jeito que Hashem fez o mundo é que a gente está perdendo o tempo inteiro. Então qual é a sabedoria? Saber perder. Então vamos tentar entender o que quer dizer saber perder. Quando você entender que na verdade perder é ganhar, e muitas vezes ganhar é perder, você vai começar a gostar de perder. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês. O que Avraham Avinu entendeu que ninguém tinha entendido? Avraham entendeu que perder a presença de Deus era ganhar Deus. E muito, porque é Deus. Porque é isso que Deus quer. Exatamente. Eu quero mostrar daqui a pouco exemplos da nossa vida. Às vezes você abrir mão de uma certa coisa é você ganhar a própria coisa. Vamos dar alguns exemplos. Agora de coisas mais sérias, vamos dizer assim, na vida. Vamos dizer que uma pessoa, ele tinha um concorrente. Ou ele tinha uma pessoa que estava fazendo a mesma coisa que ele, estava ocupando um pouco o espaço dele. Eu acho que isso aqui é uma coisa que pode acontecer em todas as áreas da vida, certo? Pode acontecer num grupo de amigos, pode acontecer na tua profissão, pode acontecer na tua empresa, pode acontecer entre rabinos, pode acontecer. Vamos dizer que chegou numa situação e eu queria muito lá fazer o discurso. Dudu queria lá. Aí eu percebi que o rabino do meu lado estava às pilques, porque ele que queria fazer o discurso. E eu falei, não tem espaço para os dois, sabe? Porque o público vai se encher o saco, sabe? Muitas vezes eles resolvem fazer todos os rabinos falar, os rabinos ficam muito felizes e todo mundo não estava aguentando mais. Eu acho que não é um derech, certo? Também não é o caminho. Se eu souber abrir mão, vamos dizer que eu estou com um discurso preparado, vamos dizer que eu acho que eu falo melhor que o outro rabino, estou tentando trazer um caso bem real, tipo assim, eu estou afim de falar, mas eu me seguro, eu falo, não, Dudu, hoje você vai perder. Hoje você vai perder, você vai se perder. Você pode fazer a opção de falar, não, eu que vou falar. Na hora é duro, na hora é difícil, né? Falar, tipo, não vou fazer o discurso que eu tinha preparado aqui. O que eu ganhei? O que eu ganhei aqui? É pior. Hã? Você Não só uma mitzvah com Deus, não só que eu deixei o outro cara feliz. deixou de ser orgulhoso. Na verdade, eu ganhei muitas coisas. Eu vou falar, eu ganhei humildade, eu ganhei mitzvah, eu ganhei a alegria do cara. Tem muitos níveis que você pode ver o ganho aqui. Mas às vezes na vida você vai perceber que você ganhou o que você queria. Por que eu queria tanto falar? Para aparecer. Ou talvez. Ou talvez porque eu tinha uma mensagem legal para falar para o público. A mensagem que eu passei para o público, quando eles viram que eu abri mão de que eu estava muito querendo falar e não falei, posso garantir para vocês que é melhor do que qualquer mensagem do discurso que eu queria falar. Às vezes sim, às vezes não. Boa, o Jurek levantou um bom tema. Isso no caso que o público percebeu que um queria falar e ele abriu mão. Às vezes vai ser de um jeito, mesmo que ninguém percebeu. Às vezes, a alegria que pode me dar de ter visto que o outro ficou tão feliz. Semana passada me aconteceu. Eu ia ler a Torá na sinagoga e eu percebi que tinha um cara do lado, me aconteceu de verdade. Eu não leio sempre, de vez em quando acontece. O cara do meu lado, eu percebi que ele estava a fim de ler. Daí eu perguntei assim, você quer ler? Ele falou, não, pode ler. Mas aquele pode ler que você sabe que na verdade a pessoa quer ler. Não é nem que ele pediu, o cara super gente boa. Mas eu percebi que para ele, naquele momento, era muito mais importante do que para mim, entendeu? Eu estava a fim de ler, não sei, tem dia que você acorda, o Léo também é balcoeiro, ele sabe. Você está a fim de cantar na sinagoga, certo? Você está a fim de cantar, você leva um shkoyach depois, é gostoso.
eu cheguei a... Na hora eu me senti tão boa, não sei se é porque eu estava depois do Farbrengen, que eu estava mais elevado. Óbvio que sim, mas não sempre, vamos falar a verdade. Às vezes a gente é egoísta. Mas naquela hora foi um momento que eu consegui sentir que mais gostoso do que o prazer que ia ser para mim ler a Torá, foi o prazer. Não é sempre que a gente consegue ver isso. Eu estou dando um exemplo que me aconteceu. Tem muitas vezes que eu não consigo ceder. Agora, o que é o legal? É a gente começar a perceber que no fundo, você não está perdendo nada. Quer dizer, se você olhar com uma visão maior de vida, quando você está perdendo, na verdade você está ganhando muito mais. Às vezes está ganhando outra coisa, mas às vezes você está ganhando a própria coisa. Vamos, fala. Isso não é egoísmo também? Por quê? Porque você vai falar, tipo, eu fiquei mais feliz. Então, isso é egoísmo. Very good. Então, se você já está entrando nisso, tudo é egoísmo, certo? Quer dizer, eu fazer uma mitzvah para Hashem, para ganhar pontinhos com ele, também é egoísmo, certo? Agora, por isso que tem níveis e níveis e níveis. Eu queria dar um exemplo realmente egoísta. Que até em questão de lucrar, talvez eu estou ganhando mais que eu não estou perdendo. Mas para ganhar isso, eu preciso de uma humildade, Jurek. Isso eu quero te mostrar. Quer dizer, tem níveis e níveis. Quanto mais a pessoa aprende a perder, até o nível máximo que eu dizia, eu acho que falei uma vez na aula aqui, que é lose yourself. O que quer dizer lose yourself? A maior perda que você pode fazer é perder a si mesmo. Mas você vai falar assim, como assim perder a si mesmo? Sim, se você souber perder a si mesmo perante algo maior do que você, eu acho que é o maior prazer. Tudo dá prazer. Então não tem problema ter egoísta nesse sentido. Hashem quer que você tenha prazer na vida. Eu li um livro que se chama A Arte de Morrer. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. É de um cara budista. E eu achei muito interessante quando me apresentaram esse livro, que ele fez centenas de livros. E qual é o tema desse livro? A vida dos Hassidim na Europa. O cara estudou todas as religiões e ele queria falar lá sobre o Baal Shem Tov e seus alunos. E ele começou a explicar que a linha espiritual do movimento hassídico é que a espiritualidade não pode ser vivida sozinho. Você sempre tem que viver ela em comunidade. A coisa mais importante é você compartilhar, você tá todo mundo cantando junto, dançando junto. Sozinho já é egoísta, já não é verdadeiro. Tudo bem. Agora eu sempre me questionei, por que o cara deu o nome desse livro, A Arte de Morrer? O que isso aqui tem a ver com a arte de morrer? Mas aqui está a resposta que tem a ver com o que a gente está falando agora. O que é um Hossid? O que é Messirut Nefesh, que a gente fala muitas vezes? Autossacrifício, você se entregar para alguma coisa. É você aprender o prazer de se perder perante algo maior do que você. Ou seja, quando eu entendo que o mais gostoso... Então, olha como níveis que a gente falou. Primeira coisa é saber perder uma coisa perante outra coisa. Depois eu saber o que eu estou disposto a abrir mão. Agora, o maior nível é, talvez, a pessoa perder-se completamente perante algo maior. É o maior prazer que tem. Eu vi uma vez uma entrevista que fizeram com Albert Einstein, e eu achei muito interessante, que perguntaram para ele como o senhor valoriza um ser humano. Qual é a sua medida de valor sobre como se valoriza um ser humano? E ele respondeu, eu achei muito interessante vindo dele, um físico, matemático, ele respondeu assim, a capacidade dele de se anular perante algo maior do que ele. Não era talvez exatamente nessas palavras, mas eu achei muito interessante. O que Chokhmah fala? Albert Einstein é o símbolo da Chokhmah, da sabedoria. Ele não está falando por religião, ele não está falando por espiritualidade, ele estava falando pela lógica. É um ser humano que entendeu que a partir do momento que você capta o quão limitado você é, o mais gostoso vira a se perder perante algo maior. Porque se você viver a vida inteira dentro do teu quadrado, é muito limitado o nível de prazer que você pode ter. Então, resumindo a história, é assim, se eu vou viver uma vida de ganhar troféus, e com isso eu quero finalizar, depois a gente pode... E é isso que aquela psicóloga quis falar. Se você fica enfatizando, você é um gênio, parabéns, você foi o primeiro da prova, você que ganhou aquilo. E eu acho que está muito na moda títulos, né? Tipo assim, eu sou o melhor da escola, eu sou o melhor presidente do ano. Oi? Ou até em coisas mais profundas, às vezes o cara... Qual é o sonho da tua vida? Eu quero ser o melhor marido do mundo. Eu vou dar um exemplo. Eu quero ser o melhor pai do mundo. Eu estava lendo também estudos psicológicos sobre isso. É ruim. Esse tipo de frase, eu quero ser o melhor filho do mundo. O que quer dizer ser o melhor filho? Você quer o título? Vamos te dar uma medalha. Seja um bom filho, pratique um bom filho. Às vezes você vai errar, você tem que saber que às vezes você vai bater a cabeça na parede e você vai errar. Porque se a pessoa está vivendo pelo título, para ter alguma coisa ou para ser alguma coisa, é muito limitado esse ganho. Eu não estou nem falando que você não vai ganhar. Quando finalmente você chegou lá, parabéns, ganhou o troféu, você é o melhor filho do mundo. Next! O que você agora? Vai entrar na depressão? Entendeu? Quer dizer, ou seja, se a gente começar a mudar o canal, que o gostoso é o processo.
O gostoso não é o troféu que tem no final. O troféu, na verdade, ele é um título inventado, às vezes pela nossa própria cabeça, e ele é muito limitado. Então, talvez saber perder-se perante algo maior é muito mais ilimitado do que todos os ganhos que uma pessoa pode fazer na vida. E isso é viver o presente, com certeza. Então, resumindo a história, é isso que Avraham Avinu nos ensinou. Ele podia ficar lá com Deus até o final e falar para todo mundo: oh, eu sou Abrão, o primeiro homem que teve a presença divina aqui comigo. Mas não é com isso que ele estava preocupado. Ele não estava preocupado em ganhar títulos de tzadik. Avraham Avinu estava preocupado em viver. E ele entendeu que viver com Hashem era perder alguma coisa perante Hashem. É falar, sabe o que é Deus? É quando eu estou disposto a perder o maior prazer da minha vida, que é estar com Deus, para fazer o que Deus quer, para fazer a vontade dele. Isso a gente pode pegar, só para finalizar, na nossa vida. A única forma de demonstrar amor por uma outra pessoa, apesar que tem muitas formas que aparentam isso, mas nós sabemos, é quando você abre mão para outra pessoa. Abre mão de alguma coisa que você gosta. Quer dizer, quando está aquela vibe, sabe? Está todo mundo apaixonado e não sei o que lá. Vamos viajar, sei lá, para Indonésia 3 semanas. Parabéns, muito gostoso, muito legal, certo? Mas os dois estão gostando. Aí não mostra que você tem amor. Quer dizer, você só mostra que você gosta de alguém. É incrível isso. Quer dizer, quando você está disposto a perder algo perante aquela pessoa. Até lá, mas você fala assim, mas então é tão chata a vida, tem que perder? Não, vamos mudar o canal, vamos começar a perceber que talvez perder é ganhar. Quer dizer o seguinte, que naquele momento que dá aquela contração, que eu estou perdendo algo perante algo maior, é um tipo de prazer diferente, que é o esforço. E é isso que aquela Carol Dweck queria falar. Se a gente já educar nas escolas, desde pequeno, a pessoa começar a perceber o seguinte, que o gostoso é de vez em quando errar, de vez em quando você vai perder, mas você está se esforçando, quer dizer, o gostoso está lutando por alguma coisa. Da onde veio isso? E acho que é muito importante, antes de finalizar, eu falar isso para vocês. Da onde veio isso? Por que a vida é assim? Por que a Hashem não fez mais fácil? Ganhar, ganhar e perder, perder. Sabe, parece até aquela frase da Dilma lá, todo mundo ganha, todo mundo perde. Mas por que é tão complicado? E a base disso é uma coisa que acaba lá, eu não vou me aprofundar tanto nisso que agora não vai dar tempo, mas tem uma coisa que acaba lá e explica como Hashem criou o mundo, que foi através de um processo que se chama Tzimtzum. Alguém já ouviu falar? Tzimtzum, a tradução de Tzimtzum, eu já vi gente traduzindo como uma redução da luz infinita, ou uma condensação da luz infinita, mas a tradução literal é uma contração. Deus precisou se contrair para do infinito sair o finito. Quer dizer, o nosso mundo limitado, de onde ele saiu de Deus, que ele é infinito, Hashem se contraiu. Qual é o exemplo que Hassidut traz para isso? É igual um professor, que ele está com uma ideia muito profunda, e ele quer trazer para os alunos. Imagina que os alunos estão há anos-luz daquele professor. E ele fica quebrando a cabeça, como eu vou passar essa ideia profunda para o mundo daqueles alunos? Imagina que eu quisesse passar a aula que eu dei para vocês agora, para crianças de 5 anos amanhã na escola. Mas eu quero passar essa necuda, não é outra historinha. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sentar hoje à noite na minha casa 3 horas e ficar pensando assim. O que se passa pela cabeça de crianças de 5 anos? Depois eu vou ficar pensando, que tipo de linguagem eu posso usar com eles? Porque se eu usar palavras que eles não conhecem, não vai dar certo. Mas isso ainda não é mais importante. Depois eu vou precisar meditar, e é isso que Hassidut explica. Qual é a essência da ideia? Porque nenhuma das ideias que eu passei hoje para vocês vai entrar na cabeça de uma criança de 5 anos. Então o que Hassidut explica? Que quando eu fiz esse trabalho de redução da luz, na verdade eu cheguei na essência da ideia. Só uma pessoa que captou a essência da ideia consegue levar a ideia para uma criança de 5 anos, ou para um rabino da yeshiva, ou para um psicólogo, ou para um cientista. Se você pegou a essência, você vai conseguir colocar ela da forma mais simples possível para todas as idades e para todos os tipos de pessoas. Ou seja, na verdade, quando Deus fez o processo de Tzimtzum, que parece uma redução da luz, não foi redução. É como se a gente pudesse falar isso sobre Deus. Deus chegou na sua essência, e na essência de Hashem, infinito e finito é a mesma coisa, e por isso ele conseguiu criar o mundo, apesar dele ser infinito. Daria para se prolongar nesse assunto e viajar nele muito mais, mas por que eu queria dizer? Deus fez a mesma coisa, Deus precisou perder para poder ganhar. Isso que é o mundo. A história do mundo é isso. É Deus falando, eu vou virar limitado, porque virando limitado eu chego na minha essência. Seja lá por que ele precisou fazer isso, que não é o tema da aula de hoje, mas já que a história da criação do mundo é essa, isso é a história da vida. A história da vida é
perder para poder ganhar. Não quer dizer que nós temos que ser perdedores, Chas v'Shalom. Cada um tem que querer ganhar em todos os aspectos da vida, certo? Quer dizer, nós somos vencedores. Cada um tem que querer o melhor para ele, para sua família, financeiramente, espiritualmente, em todas as áreas da vida. Mas a gente sabe que a vida tem surpresas. A gente sabe que o tempo inteiro a gente tem que saber ceder. Então, aprender o prazer que existe no perder para ganhar é talvez o maior benefício que a gente pode nos educar as crianças, que é o esforço, que o prazer está no próprio esforço. Shkoyach a todos, até semana que vem.